Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando a nossa quarta aula do Sal. O tema dessa aqui é o plano de Deus e o objetivo dela é mostrar que nós não podemos nos aproximar de Deus apenas cumprindo normas religiosas ou tentando ser caridosos. Então, Elisa, dá a introdução dessa aula aqui para o professor. Nesta primeira aula, podemos introduzir, esta aula falando que Deus, como pai, deseja ter uma família com muitos filhos. E como todo pai e mãe, quando está esperando o filho, eles ficam sempre falando assim. O pai fala, eu queria que fosse bonito como a mãe. A mãe fala assim, eu gostaria que ele fosse inteligente como o pai. E às vezes nós queremos que o nosso filho seja parecido, com o vô, com a avó, ou com o tio, ou com a tia, que tem uma aptidão na área de música, Seja um cantor, um músico. E será que Deus, como nós, deseja que nós sejamos parecidos com alguém? E isso eu posso falar bem, porque quando a minha esposa estava grávida, eu falava assim, nossa, tomara que a Letícia puxe a mãe dela, que a mãe é linda e maravilhosa. Verdade. E ainda bem que puxou. Ainda bem. Mas isso nos leva à primeira pergunta que diz assim, ó. Com quem Deus espera que pareçamos? Então, professor, muito antes de Deus criar o mundo, ele desejava ter uma família com muitos filhos iguais a Jesus. E por isso, inclusive, que Deus, através de Jesus, nos adotou, né? Sim, e nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Nos tornamos co-herdeiros legítimos, herdeiros legítimos. Você já parou para pensar que tudo aquilo que Cristo conquistou, nós somos herdeiros? Já pensou? Que coisa maravilhosa! Maravilhoso, maravilhoso. Então, olha só que maravilha. Então, não tem como, né? A resposta da pergunta número 1, que é com quem Deus espera que pareçamos, é com Jesus, né? Com Jesus. Com esse que agora a gente é herdeiro, herdando juntamente com Cristo. Que coisa maravilhosa, Verdade. né? E sabendo que nós somos adotados, aí nós temos mais vontade de buscar por esse papai. É verdade. Mais vontade de buscar esse pai. E aí, olha só a pergunta de número 2 que diz assim, ó. Para que o plano de Deus de nos tornar parte de sua família se realize, o que Deus procura ver no homem? Então, professor, as pessoas hoje complicam muito buscar a Deus. Por quê? Eu estou falando isso porque muitas vezes você está buscando a Deus e você está distraído. Então, de repente, vem aquele pensamento, o meu problema lá em casa que eu estou passando, ou a comida que eu tenho que fazer, ou alguma coisa que te distraia. Você está entendendo? O trabalho, né? Isso. Coisas a fazer. Coisas a fazer. E hoje em dia, né, Elisa, com esse bichinho aqui, aí celular. você tá aqui orando, aí de repente, plim, aí você já ora um olho fechado e outro aberto. Isso. Né? O que será que estão falando? Porque você não está buscando a Deus de totalmente. Todo o coração. Todo o coração. Verdade. Né? Olha só, então, você deixa claro para o seu aluno que a busca por Deus tem que buscar de todo o coração, né, Elisa? Não 90%, nem 50%. Você tem que colocar Deus acima de todas as coisas, em cima de suas preocupações com o seu dia a dia, com os afazeres, com aquilo que você tem que fazer. Você tem que buscar de todo. Esquece todo o resto e vai lá no teu quarto e busque ele sinceramente. É isso que Deus quer, essa simplicidade de busca, mas Sim, é o desejo do filho, né? A gente já até falou aqui da minha filha, mas hoje ela tem uma necessidade. Depende 100% de mim. Para comer, depende da mãe. Para trocar fralda de nós, então tomar banho da gente, o tempo, é 100%, ela depende da gente. É 100%. Então, e eu lembro também de 2 textos da palavra que diz, por exemplo, o primeiro grande mandamento, amarás a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Isso. E o outro texto é, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes. De todo o coração. Todo o coração, não dá para dividir. Não dá. Por isso que muitas das vezes acontece da pessoa não encontrar Deus, justamente porque ela anda distraída com muitas coisas na cabeça, buscando a Deus assim,
e Deus está lá nos 30%, ela está buscando a Deus 30%, 70% dela está distraído. Né? E também pode acontecer da pessoa ou do aluno falar assim, olha, tudo bem, eu quero buscar Deus de todo o meu coração, eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo de forma errada, ou de repente no hinduísmo, né? Isso. Em alguma religião que não declara realmente quem Deus, que não é um Deus bíblico. Então Isso. ele acaba indo em outra religião e aí vai buscar a Deus através dessas religiões. Isso nos leva à terceira pergunta. Sim. Que diz o seguinte: buscar a Deus de todo o coração garante que você está no caminho certo? Então, professor, muito importante essa pergunta. Buscar a Deus de todo o coração não garante que você está no caminho certo. Porque existem muitas pessoas buscando a Deus de todo o coração, mas da maneira errada. Então nós vemos o budista buscando a Deus de todo o coração, mas indo idolatrar Buda. Nós encontramos o espírita fazendo caridade, Sim. bondade e buscando a Deus de todo o coração, mas da maneira errada. Então, não garante, isso não garante, buscar a Deus de todo o coração não garante que nós estamos buscando a Deus da maneira correta. E a gente citou algumas religiões, professor, e nesse momento você tem que ter muita sensibilidade, por isso é muito importante você orar para que o Espírito Santo conduza você na ministração dessa aula, porque às vezes você está dando aula para um espírita que ele cresceu nisso, ele cresceu nesse ambiente, então para ele tudo aquilo é verdade. Então quando você fala, você traz a palavra, você confronta, ele pode se sentir agredido. Sim. Por quê? Porque pela forma na qual, de repente, o professor está falando. Por isso, precisa do Espírito Santo derramando graça e muito amor na hora de você confrontar, de repente, um espírita, um budista ou de alguma outra religião. Então que o Espírito Santo te dê muita graça. E também é importante lembrar que não foi só com espírita, com budista, porque nós temos dois casos aqui, eu vou já começar a citar. Paulo, ele estava achando que estava buscando de todo... Aliás, ele buscava de todo o coração, mas de maneira errada. O que nos leva aqui para a quarta pergunta, que diz assim, ó. O que precisou acontecer com o apóstolo Paulo para ele entender que não estava no caminho certo? Então, Paulo, ele era uma pessoa irrepreensível na lei. Ele perseguia os cristãos, seguia regras religiosas e achava que estava cumprindo a vontade de Deus. E, na verdade, ele estava seguindo um caminho totalmente errado. O que teve que acontecer com Paulo? Ele teve que ter um encontro com Jesus. E isto para ele entender que ele estava no caminho errado e seguindo a Deus e buscando a Deus de forma errada. Ou seja, cumprindo regras religiosas não significa que está, de fato, buscando a Deus, né? É isso aí. Muito importante, professor, ensinar isso para o teu aluno. Então, olha só, isso nos leva a um segundo personagem, Sim. né? Que está aqui na pergunta de número 5. Diz assim, ó, o que estava faltando na vida de Cornélio? Pois é, o que estava faltando na vida de Cornélio? Cornélio, se você for ver o primeiro versículo ali, descrevendo Cornélio, Cornélio era um homem bom, ele era caridoso, ele era temente a Deus, toda a casa dele temia a Deus, ele orava 3 vezes ao dia, coisas que muitas pessoas não fazem. Então eu pergunto para você, professor, Cornélio vai para o céu ou não vai? Você faça essa pergunta para o seu aluno. E o seu aluno vai falar assim, vai para o céu, com certeza. Céu, com certeza. As pessoas ali falam, com certeza vai para o céu. Esse vai para o céu. Esse vai para o céu, só que não. Só que não. Nós vamos descobrir que Cornélio precisou que Pedro viesse falar de Jesus. Estava faltando Jesus na vida de Cornélio. E as pessoas, elas dão essa desculpa. Eu sou bom, eu não preciso de ficar indo na igreja, nada disso, porque eu sou bom, sou caridoso, dou esmola, faço isso, faço aquele outro. E, na verdade, você vai pegar essas pessoas e vai justamente ministrar esta passagem. Essa passagem é para as pessoas que se acham, né, que se acham bondosas, que acham caridosas. E nós vamos ver que falta Jesus. O único caminho que nos leva até Deus é através de Jesus. Assim como foi na vida de Cornélio, né? Então as pessoas precisam de Jesus e o Jesus da Bíblia. Porque às vezes a pessoa está aí, não, mas eu acredito em Jesus. Não, mas tem que
conforme a palavra e tomar sua Isso. cruz e aí toda a história que vem, que a palavra apresenta através de Jesus. E tem gente que usa não, eu faço isso como moeda de troca, né? Sim. Ó, tá vendo? Logo eu faço isso, faço Muita aquilo, então gente. com certeza eu vou pro céu. Eu já ouvi pessoas falar, eu faço isso, faço aquilo, com certeza eu vou pro céu. Usa isso como uma moeda de troca, assim como a gente observando o caso de Cornélio, que as Sim. pessoas na época com certeza tinham essa concepção, Cornélio Sim. vai pro céu. Sim. E às vezes essas pessoas que fazem essas caridades e tal, elas acabam se orgulhando. Falando, Sim. olha aí, ó, tá vendo? Eu faço isso, eu faço aquilo, com certeza eu vou pro céu, né? É, Dá licença. Então, Fernanda, esse exemplo seu me lembra do versículo, né? Lá em Apocalipse, que fala: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É desta forma que Deus enxerga a pessoa que é soberba, que se acha. Porque às vezes a pessoa é tão caridosa, ela é tão assim, sabe, faz tantas obras sociais, que ela acha: eu sou uma pessoa maravilhosa, eu vou pro céu e tudo bem, entendeu? Então, é para esse tipo de pensamento que nós temos que quebrar nesta aula. Que não adianta ser... não Caridoso, adianta, fazer essas coisas. É Isso, crer em Jesus e crer em crer Jesus. conforme a palavra. Isso aí. E olha só, a gente já teve esses dois exemplos aqui. Paulo, ele estava, né, ali achando que estava fazendo a coisa certa? Não. Não. Cornélio, não que ele achasse, mas a gente achava e também não. Também não. E isso então nos leva à pergunta de número 6 que diz: como podemos nos achegar a Deus se os nossos próprios caminhos nos levam para mais distante dele? Então, o único caminho, o professor deixa isso bem claro para o seu aluno, que não é através de caridade que ele vai se achegar a Deus, não é através de regras religiosas, ele cumprindo regras religiosas, mas que Deus deixou um único caminho, e este caminho é Jesus. Por isso que na Bíblia está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E tem muita gente que acha que tem aquela frase, inclusive, que dizem: não, mas todos os caminhos levam a Deus, né? Que frase mentirosa que nós temos aqui. E você, professor, tem que quebrar essa mentalidade que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira do diabo que tem se espalhado pelo mundo. Então, e você tem que falar: o único caminho que te salva, que te leva a Deus, é através da fé em Jesus, conforme a Bíblia nos ensina. Então, se nós sabemos então que o caminho é Jesus, chegamos à pergunta de número 7 que diz: como então podemos seguir a Jesus? Professor, aqui você fala o seguinte para o seu aluno: ele tem que crer no coração e confessar com a sua boca. Porque, Elisa, isso é tão simples, né? Crer no coração. Mas eu vou te falar o seguinte, vou dar um exemplo bem claro para você entender o que eu estou falando. Crer no coração é crer de todo o coração. Muitas vezes nós falamos coisas que nós não acreditamos. Então, vou dar um exemplo bem típico de mulher. Uma mulher chega para outra, mudou o cabelo, cortou o cabelo, aí chega para a amiga e fala assim: você viu meu visual novo? O que eu fiz no meu cabelo? Aí a amiga fala assim: uau, ficou maravilhoso! Onde é esse cabeleireiro que fez esta arte no seu cabelo, né? E na verdade ela tá pensando assim: nossa, que horrível, jamais Me fala quem é que eu nunca na vida vou lá, né? Vou lá, entendeu? Olha que coisa horrível que ele fez no cabelo dela. Então, muitas vezes nós falamos com a nossa boca aquilo que nós não sentimos. Então, crer no coração é crer mesmo, sentir esse amor por Jesus, querer seguir a Jesus de todo o seu coração. Então, não pode ser uma coisa falsa, você falar algo que você não crê. Então, isso é muito importante, porque essa oração não é feita de qualquer forma. Muitas vezes a pessoa vai falar: já fiz essa oração, mas fez mesmo? Você fez crendo mesmo em Jesus? Você entendeu o que Jesus fez por você? Então a pessoa fala assim: então eu fiz uma oração, eu não estava crendo muito. Então
é importante esse crer no coração. A segunda coisa é confessar com a sua boca. Porque muitas vezes nós temos vergonha, né, de falar que nós cremos em Jesus, confessar isso em público para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, você é crente? Aí você fala, você fica naquela, sabe? Tipo, com vergonha de falar que você é cristão, que você realmente crê em Cristo, que você segue a Cristo. Então, quando você falar, você fizer essa oração, você realmente tem que crer e confessar com a tua boca, assim, para todo mundo ouvir que você está crendo. E aí sim, essa oração, ela é válida, tá bom? E isso, inclusive, já leva a gente para a 8ª pergunta, que Sim. na verdade é uma oração. E você, professor, tem que ter muita sensibilidade, porque é o momento onde o seu aluno pode fazer essa oração, né, Elisa? Sim, com todo o coração dele, de forma sincera, confessando Jesus. E às vezes o seu aluno, você falando dessa forma, explicando como deve ser essa oração, ele fala, ah, Elisa, eu não estou preparado ainda, eu não creio dessa forma como você está falando aí, que a gente tem que fazer essa oração consciente, de forma real, verdadeira. E eu ainda estou não estou com essa certeza toda que eu quero seguir a Jesus, que eu quero Ele como Senhor da minha vida. Então, deixa, professor, não force seu aluno, deixa o Espírito Santo trabalhar, porque nós temos 10 aulas ainda que vão ser ministradas, onde Deus vai estar falando com ele, a palavra de Deus vai estar trazendo fé ao coração dele. Então, às vezes o aluno não faz essa oração nessa aula. Às vezes ele vai fazer lá na 6ª, 7ª, 8ª aula, ele fala, não, agora eu quero fazer aquela oração que você falou de salvação. E é importante você mencionar isso, não forçar o aluno a fazer Isso, só porque está aí, a gente colocou. Isso aí. Não por isso. Tá? Sim. Então, não tenta fazer o papel do Espírito Santo. Exatamente. Deixa o Espírito Santo trabalhar no coração do seu aluno. Não tenta fazer o papel do Espírito Santo. Nem vai ficar, poxa, eu esperava que ele fizesse, ele não fez. Fica não tranquilo. Fique triste. Deixa o Espírito Santo fazer o papel dele e você está fazendo o seu. Faz o teu papel, deixa que ele faz o dele, né, Elisa? Exatamente. Não force o aluno a nada, deixe ele à vontade e sempre faça no final da aula, independente de qualquer coisa, faça uma oração, pergunte para ele se ele precisa de uma oração, se ele quer uma oração pela vida dele, pelos problemas dele, você vai estar se aproximando do seu aluno. Cada aula vai ser uma proximidade. E como a Elisa mesmo falou, tem várias aulas ainda para frente, Sim. que o Espírito Santo, através dessas aulas, vai trabalhar no coração do seu aluno. Então fica tranquilo, né, Elisa? Sim, fica tranquilo. Agora, dá uma conclusão e umas dicas também para o professor desta aula. Professor, olha aqui, nós sempre temos que terminar nossa aula fazendo um gancho para a próxima aula, para que o seu aluno fique, assim, curioso de saber, vontade, né? Com vontade, aquela vontade, falei assim, ai, não vejo de chegar à próxima aula. Então, nós vimos nessa aula aqui, Buda não salva, Maomé não salva, bondade não salva, seguir regras religiosas não salva, e nós aprendemos que só Jesus salva. E aí fica uma pergunta, por que só Jesus salva? Nós vamos responder esta pergunta na próxima aula. Olha só então, que legal. Você deixou Você quer saber que você joga, porque você fala, ah, Elisa, você está falando, porque você está falando isso, aquilo, aquele outro, só Jesus, só Jesus, só Jesus, mas você não explicou por que só Jesus salva. Então, esta vai ser a nossa próxima aula. Então, não perca. Você fala para o seu aluno, não igual perca. seriado, igual seriado. Não perca o episódio da semana que vem, né? Então, o Espírito Santo vai te auxiliando nisso, né? Dando graça para você continuar esses estudos. E essa é a nossa oração, né, Elisa? Sim. Chegando aqui no final de mais uma aula, que o Espírito Santo continue com você, te usando e te abençoando, né, Elisa? Isso aí. Deus abençoe. Nos vemos na próxima aula, então. Até mais. Tchau, Até mais. Tchau, tchau.